O segundo bloco da nossa aula, ele vai trazer então os temas relacionados aos direitos da criança e do adolescente. Nós organizamos esse bloco também com 4 aulas, as aulas que vêm na sequência do conteúdo específico lá do edital. Bom, a primeira aula desse bloco, o primeiro tema desse bloco é então direitos humanos. Quando nós refletimos sobre direitos humanos, nós temos então uma concepção que a gente chama então de concepção teórica, filosófica, que vai situar o debate em relação a direitos humanos dentro do que a gente chama de gerações de direitos humanos. Então nós vamos ter a primeira geração de direitos humanos, são aqueles direitos chamados de direitos individuais, que vão ter então a sua origem lá na Revolução Francesa, né? Os ideais aí de liberdade, igualdade e fraternidade. Esses direitos individuais são direitos que estão relacionados diretamente à questão da propriedade, à questão da liberdade de expressão, da crença religiosa, são direitos relacionados às individualidades. A segunda geração de direitos humanos é aquilo que a gente chama de direitos sociais, que são direitos relacionados a trabalho, à educação, à saúde, à habitação, passa a ser, poderíamos dizer assim, uma espécie de aperfeiçoamento daquilo que era direito individual, né, e que agora nós começamos uma discussão que é mais relacionada à questão das relações sociais e, portanto, direitos sociais, os direitos desse ser humano em sociedade. E a terceira geração dos direitos humanos é o que então é chamado de direitos coletivos, que são direitos relacionados ao chamado bem comum. E aí nós poderíamos falar, por exemplo, né, da paz, da questão da preservação do ambiente, isso são os chamados direitos coletivos. Então, em termos filosóficos, por assim dizer, nós temos direitos individuais, que são os direitos iniciais, os direitos básicos, direitos sociais, que são direitos relacionados à vida em sociedade, e direitos coletivos, tá? Que são direitos aí relacionados à humanidade, por assim dizer, ao bem maior, ao bem coletivo. Já se fala aí na quarta geração de direitos sociais, né, que são direitos relacionados aí à bioética, mas em termos teóricos, de produção teórica, a ênfase ainda está nessas 3 gerações de direitos. Professora Thaís, como que isso está em termos de legislação? A legislação no Brasil que vai fazer referência diretamente aos direitos humanos é a Constituição Federal, onde nós vamos encontrar lá os direitos e garantias fundamentais e os direitos sociais, tá? Então, a Constituição Federal da República Federativa do Brasil, ela vai trazer, então, a síntese dos direitos humanos aplicada, então, à realidade brasileira, aplicada ao território brasileiro. Então, os cidadãos, né, brasileiros, eles vão estar cobertos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, já que o Brasil é signatário dessa declaração, mas isso, né, no Brasil vai estar sintetizado na Constituição Federal de 1988. Então, assim, quero estudar os direitos humanos no Brasil em termos legais. Constituição Federal. Tá? Bom, esse é o primeiro tópico, né, desse segundo bloco, esse primeiro tópico que vai tratar de direitos humanos. O segundo tópico, ele vai tratar agora mais especificamente sobre os direitos da criança e do adolescente. Ele começa, então, com os direitos gerais, né? Os direitos básicos da criança e do adolescente, que são direitos que estão previstos lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai chamar então de direitos fundamentais da criança e do adolescente, e ele vai organizar esses direitos fundamentais em 5 blocos, né? Que é vida e saúde, liberdade, respeito e dignidade, convivência familiar e comunitária, educação, esporte, cultura e lazer, profissionalização e proteção no trabalho. Todo o Estatuto da Criança e do Adolescente vai fazer referência a esses direitos fundamentais.
tudo que nós vamos encontrar no Estatuto da Criança e do Adolescente faz referência a esses direitos fundamentais. E a professora Thais vai repetir para vocês não esquecerem disso. Tudo que está no Estatuto da Criança e do Adolescente faz referência a esses 5 blocos de direitos fundamentais. Tá? Então, vida e saúde, liberdade, respeito e dignidade, convivência familiar e comunitária, educação, esporte, cultura e lazer, profissionalização e proteção no trabalho. Esses direitos fundamentais, eles vão ser garantidos, né, a partir de diversas políticas, a partir de diversas articulações, mas eles são a base do Estatuto da Criança e do Adolescente. No bloco de vida e saúde, nós vamos encontrar, né, todo o cuidado, a proteção, desde antes do nascimento. Então, a questão do pré-natal, a questão do acesso à saúde, depois nós vamos encontrar a necessidade de acompanhamento médico para a criança e para o adolescente. Então, isso no bloco de vida e saúde. Depois, liberdade, respeito e dignidade, nós vamos encontrar tudo que está relacionado a garantir, por exemplo, que a criança e o adolescente tenha liberdade de ir e vir, que a criança e o adolescente não seja submetido a tratamento degradante, vexatório, né? Que a criança e o adolescente não sofra violência. Tá? Depois, no bloco em relação à convivência familiar e comunitária, é onde nós vamos encontrar que a criança e o adolescente têm o direito de ser criado no seio de sua família de origem, no caso de não existir essa família, de ser, então, colocado em família substituta. E aí, através de que modalidades? Através da guarda, da tutela ou da adoção. Isso está lá no bloco do direito à convivência familiar e comunitária. Depois, educação, esporte, cultura e lazer, nós vamos encontrar toda a referência em relação à organização do acesso à educação, ao esporte, à cultura e lazer, e na profissionalização e proteção no trabalho, nós vamos encontrar que criança não trabalha, a partir de 14 anos você pode ter o que é chamado, então, de a bolsa aprendizagem, a partir de 16 pode trabalhar como adolescente aprendiz e a partir de 16 também pode trabalhar em outros trabalhos, desde que não seja perigoso, insalubre. Enfim, em relação aos direitos fundamentais, eles abordam, né, todo esse construto em relação aos direitos da criança e do adolescente. Bom, esse segundo tópico, né, de conteúdo, ele trata também das medidas específicas de proteção. O que são medidas específicas de proteção em relação à criança e ao adolescente? Quando a criança e o adolescente têm os seus direitos ameaçados ou violados, é preciso, então, que se tenha medidas para proteger esse direito, para proteger essa criança e esse adolescente que está com o seu direito ameaçado ou violado. O artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz quando que esses direitos vão ser ameaçados ou violados. E aí ele coloca 3 possibilidades. Esses direitos, eles podem ser ameaçados ou violados em razão da ação ou omissão da sociedade e do Estado. O segundo, né, a segunda situação, esses direitos podem ser ameaçados ou violados por falta, omissão ou abuso por parte dos pais e responsáveis. E o terceiro, em razão da própria conduta dessa criança ou desse adolescente. Então, são essas 3 situações que fazem com que esses direitos fundamentais, eles sejam ameaçados ou violados. Um exemplo para a gente entender esse artigo 98. A criança e o adolescente têm direito à saúde. Para garantir a saúde, essa criança e esse adolescente, ele vai ter que ter acesso a vacinas. Mas aí, o Estado não garante essa vacina. O direito da criança e do adolescente
a saúde está sendo ameaçada por quem? Pelo poder público, pelo Estado que não garante a vacina. O Estado garante a vacina, mas os pais não levam para vacinar. O direito está ameaçado por quem? Pela família, pelos pais irresponsáveis. Mas o Estado garante a vacina, os pais querem levar, mas esse adolescente já não quer mais se vacinar. O direito dele está sendo ameaçado por quem? Em razão da própria conduta dele. Tá? Então, quando nós falamos de direitos ameaçados ou violados, o artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele já traz as possibilidades, né, de que forma que esse direito ele vai ser ameaçado ou violado. E aí, quando acontece essa situação, é que nós temos, então, as medidas específicas de proteção. Essas medidas, elas estão previstas no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E são medidas que vão buscar garantir esse direito. Então, nós temos 9 medidas específicas de proteção. Medidas que vão desde eu vou utilizar aqui um exemplo, entre aspas, a mais suave, né, que é encaminhamento para os pais irresponsáveis, né? Então, uma criança ou um adolescente que está tendo o seu direito ameaçado ou violado, uma das medidas, né, que podem ser aplicadas é encaminhar essa criança e esse adolescente para o cuidado, para a responsabilidade dos pais irresponsáveis. E a última medida, a mais drástica, né, que é a medida descrita lá no inciso 9, que é a colocação em família substituta, né? Então, entre a primeira medida, que é o encaminhamento para os pais irresponsáveis, até a última medida, que é a colocação em família substituta, nós temos um caminho aí. Que é o caminho que vai passar, né, pela orientação, apoio e acompanhamento, pela inclusão, né, em programas de apoio em relação à dependência química, vai passar pela colocação, né, em abrigo institucional, vai passar pela colocação também, né, em programa de acolhimento familiar, para então a última medida ser a colocação em família substituta. As medidas específicas de proteção, elas visam garantir o direito da criança ou adolescente. Então, por exemplo, por que a criança ou adolescente é colocada aí em família substituta? Para garantir o direito dela à convivência familiar e comunitária. Então, as medidas específicas de proteção, elas vão sempre se voltar para a garantia dos direitos fundamentais. E aí, o outro ponto desse segundo tópico é o sistema de garantia de direitos. Para que esses direitos eles funcionem de fato, é preciso haver um sistema que envolve organizações públicas, organizações privadas, conselhos, toda a rede socioassistencial para fazer o quê? Para garantir os direitos da criança e adolescente, para o que a gente chama de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e adolescente. O sistema de garantia de direitos, ele está estruturado nesses 3 tópicos: promoção, proteção e defesa de direitos. Promoção, tornar esses direitos conhecidos. Proteção, fazer com que esses direitos não sejam ameaçados ou violados. Defesa, quando esses direitos forem ameaçados ou violados, tomar a atitude que defenda esses direitos. Então, o sistema de garantia de direitos é um sistema estruturado para a promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. E é estruturado de que forma? É estruturado com organizações, com conselhos, com legislações, com rede socioassistencial voltada para efetivar os direitos das crianças e adolescentes. Esse é o segundo tópico, desse bloco que nós estamos chamando aí de bloco criança e adolescente.
O terceiro tópico, ele diz respeito às violências contra criança e adolescente. E aí aqui é bem interessante porque até 2017, nós não tínhamos uma literatura, uma legislação que conceituasse especificamente a questão da violência contra a criança e o adolescente. Nós tínhamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que lá, no bloco dos direitos fundamentais, lá no direito relacionado à liberdade, respeito e dignidade, fazia referência à questão da violência, mas não conceituava. E aí, em 2017, nós tivemos então a lei, chamada Lei da Escuta Especializada, que vai então conceituar o que é violência contra a criança e adolescente, quais os tipos de violência que são praticados contra a criança e adolescente. Isso é importante para quê? Para que a gente consiga ter um marco legal em relação a essas violências. Existiam reflexões, produções teóricas, produções bibliográficas acerca dessas violências contra a criança e adolescente, mas nós não tínhamos um marco legal. E aí a lei da escuta especializada de 2017, ela vai trazer então essa conceituação. E aí ela vai trazer os seguintes tipos de violência: violência física, violência psicológica, violência sexual, violência institucional e violência patrimonial. São 5 tipos de violência contra a criança e o adolescente. E que vocês vão perceber que tem uma relação aí com os tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha. Violência física. A violência que que vai causar o sofrimento físico, na criança e no adolescente. A violência psicológica é aquela que vai trazer prejuízos aí ao desenvolvimento psíquico dessa criança, e aí envolve bullying, envolve cerceamento, envolve preconceito, discriminação. A violência sexual, quando a criança é forçada a participar ou assistir atos sexuais. Depois, a violência institucional, que é a violência praticada no âmbito das instituições, inclusive aquilo que é chamado de revitimização, porque muitas vezes a instituição, no objetivo de proteger o direito da criança ou adolescente, ela pode estar violando outros. Então, violência institucional também entra quando a gente fala de violência contra a criança e adolescente. E, por fim, a violência patrimonial, que diz respeito aí a lesar o patrimônio dessa criança. E aí, patrimônio, quando a gente fala em patrimônio, a gente pensa só na questão de grandes somas de dinheiro, mas diz respeito também aos objetos, aos pertences, aquilo que é da criança, e que isso de repente é tirado de forma violenta. Bom, esses são os tipos de violência que estão previstos, que tem esse marco legal já. Então, para quem vai estudar para o concurso, pega lá a Lei da Escuta Especializada, que aí você vai ter essas definições que eu estou apresentando aqui, que são os 5 tipos de violência contra a criança e o adolescente. E aí, por fim, nós temos então o último tópico desse segundo bloco, que é o tópico que vai tratar do adolescente autor de ato infracional. O que acontece? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai dizer que ato infracional é todo crime ou contravenção penal praticado por criança e adolescente. Por quê? Criança e adolescente são inimputáveis. É isso que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que são inimputáveis? São pessoas a quem não se pode atribuir pena. Então, para a criança e para o adolescente no Brasil, não se pode atribuir pena. Isso significa que, se não pode atribuir pena, então não tem crime. Agora, essas ações que essa criança ou esse adolescente vai praticar e que está descrita lá no Código Penal como crime ou como contravenção,
Quando ela é praticada por criança e adolescente, isso é considerado ato infracional. Então, por exemplo, o Código Penal coloca lá no artigo 155 que subtrair algo de alguém sem utilização de violência, sem que a pessoa perceba, que é o famoso furto, né? Isso é crime. Está descrito lá no artigo 155 do Código Penal. Bom, isso é crime. Quando é praticado por uma criança ou por um adolescente, né, isso está tipificado, portanto, é um ato infracional. Então, o ato infracional é a conduta descrita como crime ou contravenção, mas que é praticada por criança e adolescente. Thaís, criança pratica ato infracional? Pratica, só não recebe medida socioeducativa, né? Ela vai receber medida de proteção. Criança vai receber medida de proteção. Adolescente pode receber medida de proteção e medida socioeducativa. O que é a medida socioeducativa? É aquilo que a gente chama do caráter sancionatório pedagógico. Então, é uma medida direcionada para fazer com que esse adolescente reflita sobre o ato infracional, né, e seja responsabilizado por ele. Quais são as medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente? O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê 6 medidas socioeducativas. Primeiro, a advertência. O que é a advertência? A advertência é quando, né, o adolescente praticou um ato infracional, ele é chamado diante da autoridade judiciária para ser advertido. Segunda medida, obrigação de reparar o dano. É quando, então, esse adolescente praticou o ato infracional e ele precisa, então, reparar o dano que ele causou, seja restituindo o que ele pegou, seja consertando o que ele quebrou. Isso é medida socioeducativa de obrigação de reparar o dano. Essas duas medidas, elas são aplicadas e executadas no âmbito do judiciário. São medidas que vão ser aplicadas e executadas direto no judiciário. Depois, a gente tem a prestação de serviços à comunidade e a liberdade assistida, que são medidas que são realizadas no âmbito da política de assistência social, porque existe aí uma parceria. Então, o adolescente ele vai receber a medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade ou de liberdade assistida, e ele vai cumprir essa medida, né, acompanhado pela política de assistência social. A prestação de serviços à comunidade, então, vão ser serviços que vão ser prestados por esse adolescente na rede, né, e aí sendo acompanhado, sendo orientado, e a liberdade assistida diz respeito a esse acompanhamento mais de perto por um orientador social que está, né, relacionado aí à política de assistência social e que vai fazer todo o acompanhamento em relação a esse adolescente, a sua família, a sua inserção no processo de escolarização, a sua inserção no mercado de trabalho, enfim, é uma liberdade assistida. E aí, as duas últimas medidas, né, elas são executadas no estado de São Paulo pela Fundação Casa, né, que é a semiliberdade e a internação. A semiliberdade é esse adolescente, ele vai ficar, né, por determinados períodos numa casa de internação, mas vai fazer, né, atividades externas de forma complementar. Então, a semiliberdade é uma medida que vai juntar, né, tanto a internação numa casa, né, numa unidade de semiliberdade, mas também atividades externas, diferente da internação, que a proposta é ser em regime fechado, né, há a possibilidade de algumas saídas, mas a centralidade da medida é dentro de uma unidade de internação. Então, a internação ela vai ter essa característica diferente da semiliberdade. A semiliberdade,
possibilita, né, esse meio termo, por assim dizer. Bom, essas são as 6 medidas socioeducativas, e aí é bastante importante estudar isso, né, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, entender então, as características, os prazos, em relação a essas medidas, 6 meses, 1 ano, até, 3 anos, então você vai, estudando e entendendo essas diferenciações em relação a essas medidas, né, socioeducativas. Bom, esse é o que nós aqui da Atas chamamos então de o segundo bloco, de conteúdos específicos que está sendo cobrado no edital. Esse segundo bloco que diz respeito aí à criança e o adolescente. E se vocês pegarem a bibliografia, né, do concurso prevista lá no edital, grande parte dessa bibliografia diz respeito a esse bloco 2. Então, nós vamos ter uma bibliografia bastante extensa em relação à criança e ao adolescente, seja criança e adolescente acolhido, criança adolescente autor de ato infracional, né, a questão dos direitos dessas crianças, desses adolescentes. Então, esse bloco 2 é um bloco que eu diria para vocês que ele é bastante denso, que ele vem com uma carga bibliográfica bem grande, mas que, em linhas gerais, ele trata de direitos e direitos da criança e do adolescente. Então, nesse bloco, nós temos direitos humanos, e que aí a base dos direitos humanos no Brasil é a Constituição Federal. Depois nós temos direitos fundamentais, medidas específicas de proteção, sistema de garantia de direitos, que vai tratar especificamente da criança e do adolescente. Depois nós temos a discussão acerca das violências contra a criança e o adolescente, e aí o marco legal é a Lei da Escuta Especializada, que vai trazer a caracterização dessas violências. E, por fim, nós temos o adolescente autor de ato infracional. Então, pensar, né, o que são as medidas socioeducativas, né, e de que forma, então, que esse adolescente vai ser acompanhado a partir da prática do ato infracional. Esse, então, é o segundo bloco de conteúdos específicos para o concurso para assistente social judiciário. O nosso curso preparatório intensivo Assistente Social Judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele está estruturado com aulas ao vivo e aulas gravadas. As aulas, elas abordam todos os conteúdos de conhecimentos específicos do edital. Todos os conteúdos que nós abordamos nessa aula, eles são aprofundados. De que forma? Nas aulas gravadas, então tem uma aula para cada tema, e nas aulas ao vivo. O que vai ter nas aulas ao vivo? Nós vamos aprofundar esses temas, vamos fazer resolução de questões e também abrir um espaço aí para dúvidas sobre bibliografia, para dúvidas no estudo dos conteúdos. Então, olha que interessante, o nosso curso, ele está organizado com aulas sobre todos os conteúdos de conhecimentos específicos, aulas gravadas e aulas ao vivo. Professora Thaís, quando vai ser as aulas ao vivo? As aulas ao vivo são semanais, então todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas. Professora Thaís, tenho só mais uma dúvida. Como eu faço para me inscrever? Você vai clicar no botão Quero me inscrever e a gente se encontra do outro lado.